amores! Sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal e vamos para mais uma aulinha, né, gente? Estou morrendo de saudade de vocês, faz tempo que eu não dou o ar da graça por aqui, né, de aparecer no vídeo, e hoje eu tô muito feliz, gente, porque eu vou estar fazendo aí um bolo para comemoração da festa de Natal das crianças carentes aqui da minha cidade. Tá? E eu vou estar doando esse bolo para as crianças com muito amor e muito carinho, e eu vou gravar para vocês como todos que eu faço, eu sempre gosto de gravar, aí incentiva vocês aí a estarem contribuindo também, tá bom? Nesse vídeo, gente, a gente vai deixar na descrição, no box de informação, tudo certinho, a quantidade de ingredientes que a gente utilizou, tá? Para chegar de massa de recheio, para chegar nesse tamanho de bolo. Vai ser um bolo que eu vou fazer só com uma camada de recheio, né? Vai ter duas de máxima de recheio. E eu fiz esse bolo, gente, massa de chocolate e brigadeiro gourmet, porque as crianças adoram chocolate, tá? Então, a gente vai gravar para vocês uma partezinha eu recheando um bolinho. O cameraman já vai mostrar para vocês aqui as formas que a gente vai estar utilizando, e eu vou falar para vocês a medida que a gente vai estar utilizando aqui também, tá bom? Aí vocês prestem atenção e acompanhem tudo passo a passo aí para vocês não perderem nada, tá bom? Já quero pedir para você que não é inscrito aqui no nosso canal, eu convido você a se inscrever, fazer parte da nossa família, da nossa turma de alunos aqui, tá bom? Para você ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal, não perder nenhum conteúdo, ative o sininho de notificação para todos, deixa o like de vocês se você gostar das nossas aulas, e é claro, gente, gostou do vídeo, gostou da dica, não esquece de compartilhar, porque isso faz toda a diferença, né? Pra gente, pra mim aqui, né, pro crescimento do canal, e é claro, pra gente continuar alcançando mais pessoas aí pra se profissionalizar com a gente aqui, que é tudo feito com amor e com carinho pra vocês. Agora o cameraman vai focar aqui, gente, na quantidade, as massas que a gente vai utilizar, tá? E depois, gente, eu vou deixar na descrição o tamanho de cada forma que eu usei aqui, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, que a gente tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6 tamanhos de forma, tá? Porque eu não tinha, o certo seria usar 3 dessa. Deixa eu até medir aqui pra vocês, rapidinho. Se eu tivesse 3 formas dessa, eu não precisaria estar fazendo essa emenda, mas como eu não tinha, aí, ó, essa daqui, ela é 30 por 40, tá? Daria certo aí, ou se vocês quiserem fazer um pouquinho maior. Mas aí aqui a gente vai ter que fazer uns recortezinhos nesse aqui e nesse aqui, tá? Nessa parte aqui, ó, pro nosso bolo ficar certinho, ok? Então aqui a gente utilizou 4 receitas de massa, que a quantidade dos ingredientes vai ficar na descrição. Eu não quis fazer muito alto, gente, tá? Pra gente não tá fazendo um bolo muito alto, porque daí na hora deles cortarem na festa pras crianças não vai ficar legal. E aqui a gente tem o nosso recheio, ó. O nosso brigadeiro gourmet. Então, eu utilizei aqui no brigadeiro gourmet 10 leite condensado, 10 creme de leite, tá? E o restante dos ingredientes vai ficar tudo na descrição pra vocês. Lembrando que a gente vai ter só uma camada de recheio, tá? Porque pra servir em festa grande assim é melhor. Então, é isso daí, ó. Eu vou mostrar, o cameraman vai mostrar aí pra vocês eu recheando um dos bolos. E o restante aí vocês vão acompanhar aí no decorrer do vídeo, tá bom? Vamos lá, gente, para mais um desafio aí com o nosso bolo para a festa das crianças aí, tá bom? Então, amores, eu falei que eu ia rechear um bolo para vocês, mas a gente acabou calculando aí e achamos melhor a gente já rechear o bolo tudo montadinho, que a gente já fez os encaixes direitinho, né? Primeiro a gente tirou uma foto dos encaixes com a forma, para depois a gente já montar na sequência, porque eu gosto sempre de tentar fazer uma trava, né, pro bolo não aparecer rachadura, se bem que com essa decoração não ia acontecer. Eu tô utilizando aí, gente, fiz numa manga de confeitar, eu decidi fazer uma guia para espessura de recheio, tá? Isso é muito importante se vocês quiserem, em qualquer bolo aí que vocês forem rechear, para vocês terem uma noção da quantidade de recheio para aplicar no bolo de vocês, vocês podem fazer uma guia com uma manguinha de confeitar aí e o resto aplicar com a colher. Gente, olha a textura desse brigadeiro, gente, ficou maravilhosa, tá? A receita vai ficar aí para vocês. Esse aqui eu fiz diferenciado porque eu utilizei chocolate puro e utilizei chocolate 50% cacau. E o resultado ficou perfeito. Olha a textura desse brigadeiro. Gente, lembrando que esse brigadeiro ele tá em temperatura ambiente, não foi para geladeira e o ponto dele tá perfeito, tá?
Para molhar o bolo, gente, no total, com a parte de baixo e mais a parte de cima, eu utilizei 1 litro de calda. A minha calda, o que que foi? Foi Nescau, tá? Com água filtrada gelada. Pode ser água fervida ou água mineral. Qualquer outro chocolatado pode ser, não precisa ser exatamente Nescau, mas eu tinha Nescau e usei Nescau. Aí eu coloco e faço o mesmo esquema quando é com leite condensado. Eu vou temperando ali para ficar não muito doce, procurar deixar neutro, tá? E aí, gente, eu fui encaixando as partes de cima ali do nosso bolo. Teve umas massa minha ali, gente, que por causa da correria, como foi muita massa assada, a gente acabou desligando o forno, dando tempo e deixamos no forno. E ela acabou assando um pouquinho demais. E quando a massa da gente assa demais, o que que acontece? Ela começa a querer dar umas rachadurinhas, né? Principalmente nas laterais, tá? E então, deu umas rachadurinhas, mas deu tudo certo ali que eu fui encaixando. E eu decidi fazer assim, gente, o bolo com uma camada bem generosa de recheio. Sobrou um pouquinho de recheio da quantidade que eu mostrei para vocês, né? Mas ficou bem recheado, tá? Então, essa massa, ela é uma massa bem gostosa, é uma massa fofinha. E molhando aí com essa caldinha de achocolatado também dá um sabor bem gostoso na massa, então as crianças iam adorar. E agora a gente vai fazer o que? A pré-selagem, tá? Vamos fazer a pré-selagem aí para vedar os farelinhos do bolo, para depois a gente vir com a decoração. Gente, eu utilizei nesse bolo 3 litros de chantilly por causa do trabalho de bico que eu fiz. Mas se vocês usarem o bico folha para fazer lateral ou fazer liso, vocês vão gastar menos, tá? É que o bico que eu usei foi o bico guloso, né? Que é o bico 1M, tá? Então, eu utilizei 3 litros de chantilly. Sobrou, digamos assim, que eu acho que uns 300 ml de chantilly batido. Foi o que sobrou dos 3 litros que eu bati, tá? Então, aí eu tô utilizando o bico 1M. Eu decidi fazer primeiro a roseta branca para destacar mais no prato, tá? Esse tabuleiro, ele tinha 60 de largura por 1,20 de comprimento. Então, eles trouxeram o tabuleiro para mim e eu comprei essa toalha para forrar, tá? Lembrando, gente, que esse bolo é um bolo que eu fiz para a festa das crianças, eu não cobrei, fiz com amor e com carinho, né? Para contribuir com a festa das crianças, que tem uma senhora muito querida aqui na minha cidade, que ela criou uma ONG, SOS Vida Sem Fome. E então, ela faz no Dia das Crianças, ela faz no Natal, né? Na Páscoa, e eu gosto sempre de estar contribuindo, tá? Então, eu já tinha prometido para ela de fazer esse bolo grande aí, e fiz com muito amor e muito carinho. Aí, gente, eu tô utilizando o corante verde, é só o verde da FAB, tá? E a gente vai trabalhar com branco, verde e vermelho. E a lateral, então vocês podem ver que o bolo não ficou tão baixinho, gente, porque ó, a lateral deu 2 rosetas de lateral, tá? E aí, para fazer o vermelho, eu usei o super vermelho da FAB, certo? Então, a gente vai contornando aí em volta do bolo todo. E daí vai ter gente que vai perguntar, Paris, por quanto que eu posso vender esse bolo? Gente, eu não sei dar preço nesses bolos grandes, porque todas as vezes que vocês viram eu fazendo, eu fiz foi doação, tá, gente? Foi para contribuir aí com as festas das crianças, então eu não cobro. Então, eu não sei dar preço para vocês, mas vocês podem calcular mais ou menos aí pelos ingredientes que vocês vão gastar, né? Vocês já vão ter uma noção da quantidade de ingrediente gasto, então vocês já vão conseguir colocar preço se caso vocês quiserem vender. Aí, gente, eu utilizei meio quilo de granulado e usei um potinho de corante dourado da FAB, o dourado normal, para fazer esses granulados, e eu fui intercalando aí, ó. E eu achei que ficou bem bacana. Gente, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, tá? Deixar o like de vocês, tá bom? E esse daí eu mandei fazer o topper, gente, e esse ficou o resultado do nosso bolo. E eu espero que vocês tenham gostado demais dessa aula aí. Fica uma dica para vocês, se vocês quiserem fazer para outras ocasiões, vocês mudem as cores do bolo, mudem o recheio, tá bom? E é isso daí, amores. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.
Lembrando que as informações de tamanho, de forma, quantidade dos ingredientes vai ficar no box de informação para vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!